Eu sou Álvaro Mulatti do Consultório Legal e neste vídeo vou falar com vocês sobre empreendedorismo. O que é ser empreendedor? Mas primeiro eu vou te contar por que eu comecei a falar um pouco mais sobre empreendedorismo, por que esse assunto começou a entrar no meu dia a dia. Eu estava vendo um jornal na televisão já faz algum tempo e entrevistaram essa pessoa e classificaram ela como empreendedor. E na reportagem ele estava contando que ele era um executivo, trabalhava como diretor de RH numa grande empresa e aí foi desligado dessa empresa e aí então ele foi empreender. E o empreendimento dele era um quiosque num shopping vendendo alguns produtos ali dentro nesse quiosque. E aí eu comecei a olhar para essa entrevista e fiquei prestando atenção e fiquei pensando assim, no meu conceito, na minha ideia de empreendedorismo, assim, esse cara não é empreendedor, ele montou um negócio, mas ele é empreendedor. Aí ficou aquela confusão e eu comecei a classificar e definir. Então eu defini mais ou menos assim: o empreendedor, aquele que a gente acha que é o cara que faz e tal, tipo esses caras que inventaram coisas na internet, aí, Mark Zuckerberg, Steve Jobs e por aí vai, eu coloquei esses caras como empreendedores, que é o cara que ele vai lá e resolve fazer alguma coisa. Esse cara da reportagem, eu classifiquei ele como um empreendedor por opção. Ele escolheu empreender. Ele tinha opção de ir para o mercado, ele tinha opção de procurar uma recolocação, mas ele escolheu ser empreendedor, ele escolheu empreender. E aí nesse momento entrou o cirurgião dentista. Eu fiquei pensando assim, como é que eu vou classificar agora um cirurgião dentista? Porque eu fiquei pensando assim, o cirurgião dentista, depois que ele termina a graduação dele, ele quer montar um consultório. Ele não está pensando em empreender, ele quer montar um consultório. E aí eu comecei a ver que as coisas estavam relacionadas, porque montar um consultório é empreender. Mas daí eu classifiquei o cirurgião dentista, que é você, como um empreendedor por obrigação. Então assim, de repente você se vê obrigado a empreender. O que eu quero dizer com isso? Você é obrigado a lidar com as coisas que têm a ver com o empreendedorismo. É sobre isso que a gente vai falar, porque hoje, para onde você olha, o que você escuta, todo mundo fala sobre empreendedorismo, todo mundo fala sobre empreender. O Brasil é o país que tem mais empreendedores, na crise surgiram vários empreendedores, mas o que é isso? O que é ser empreendedor? O que é empreender? Como que isso funciona de verdade? É isso que eu não vejo tantas pessoas falando. E aí a gente vai para um lado assim, até meio romântico do empreendedorismo. E as coisas não são, não que elas sejam difíceis, mas existem etapas, existem passos, existem considerações que você precisa fazer no momento em que você começa a tomar essa decisão. Se a gente vai para a graduação, terminei a faculdade e agora? O que eu vou fazer? Eu vou montar o meu consultório, eu vou trabalhar no outro consultório, eu vou procurar um concurso, ou então eu vou fazer uma especialização, enfim, todas essas dúvidas começam a surgir e você começa a pensar, não, eu vou montar meu consultório, e para o cirurgião dentista é muito comum pensar assim, eu vou montar meu consultório, mas isso também tem a ver com empreendedorismo, mas a gente não olha daí para o empreendedorismo. Então, como ser empreendedor na odontologia? É sobre isso que a gente vai falar. Se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva no canal CRO Play e ative as notificações para receber as novidades. Se você tiver alguma dúvida, mande ali nos comentários, vai ser um prazer responder você. E acompanhe as novidades, sempre tem coisa nova aparecendo aqui para você.